Você acorda às 5 horas da manhã, vai para a escola dormindo, quase nem toma um bom café da manhã, a aula começa às 7. O professor de matemática quer que você entenda funções trigonométricas. O seu cérebro está quase acordando ali na hora do segundo intervalo. Você assiste umas 2 aulas ali bem. Se tiver aula à tarde, você volta para a escola depois do almoço num sono pesadíssimo. Chegando em casa, exausto, tem o quê? 3 tarefas para fazer? O professor de física pediu todos os exercícios. O professor de matemática passou uma lista de 45 exercícios. E o professor de biologia pediu para ir estudar um capítulo inteiro para amanhã. Você está exausto, faz aquela tarefa de qualquer jeito, tem um monte de coisa para fazer, escreve qualquer coisa, vai dormir às 11 para no outro dia acordar que hora? 5 horas da manhã. E viver exatamente a mesma coisa, passando 8 horas lá dentro daquela escola, só o que você vê é o professor falando, você não entende nada, se sente culpado, se sente fraco, e é exatamente isso que a escola quer de você. Eu sou Mário Vega, professor particular de Física e de Matemática, e eu tive a ideia desse vídeo no ano passado, faltando 2 meses para o Enem. Eu cheguei para uma aluna de cursinho, que já tinha 1 ano ali, além do terceiro ano, já estava quase com 1 ano de cursinho, e ela me pediu para fazer uns exercícios de binomial de Newton. Ela tinha feito todos os exercícios ali do livro, teve dúvida em um ou outro. Cara, e eu pensei, por que essa pessoa passou 2, 3, 4 horas resolvendo todos os exercícios de binômio de Newton para um conteúdo que não vai cair no Enem? Não cai, nunca caiu. 2 meses do Enem, ela vai fazer o Enem porque o professor mandou. O professor estava lá, tinha que passar o conteúdo, falou para fazer todos os exercícios. Tava ela perdendo 4 horas para um conteúdo que não vai cair no Enem. Enquanto isso, ela não lembrava fórmulas básicas de volume de sólidos. Volume do prisma, volume do cone, volume da pirâmide. Não lembrava. Nesse vídeo nós vamos reclamar muito, mas muito da sua escola. Mas quem é meu aluno sabe que se vitimizar é uma das atitudes que eu mais odeio, assim, não é para se fazer de vítima. A gente vai reclamar, a gente vai ver o que está errado, o que está te fazendo mal, mas principalmente a gente vai no final entender o que está te fazendo mal para a gente poder reduzir esses danos, para a gente conseguir reagir. Você não vai conseguir fazer todos os exercícios de todos os conteúdos de todos os professores do jeito que eles querem. Então, sabendo que você não pode colocar fogo na sua escola, você não pode largar tudo e fugir para Hogwarts, a gente vai ter que entender o que está acontecendo. Não tem como você não ir para a aula às 7 horas da manhã, porque sua mãe não vai deixar. A gente vai ter que entender o que está acontecendo, entender por que isso te faz mal e conseguir conviver e minorar os danos. Dentro, mesmo que você não consiga sair desse ambiente que te consome, você vai conseguir tirar o melhor desse ambiente, não dando tanta importância para as coisas como elas parecem ter em alguns casos, e dando mais importância para aquelas que realmente vão te fazer ter um resultado melhor lá no final do ano. Então vamos aos problemas. O maior problema de todos é que você dorme às 11 da noite, meia-noite, acorda às 5 e quer ter capacidade de entender funções trigonométricas às 7 da manhã. Não vai ter como. Mas por que você precisa acordar às 5 horas da manhã e dormir às 23? Porque a escola precisa passar exatamente a mesma quantidade de aulas para todos os alunos. Ela quer que todos os alunos tenham exatamente todos os conteúdos da mesma forma, porque quando chegar lá no vestibular, tiver um exercício ali de um conteúdo qualquer, você não possa falar, a minha escola não ensinou. Só que tem conteúdo que talvez não está na hora de você aprender mesmo. E aquele... Vamos pensar, você tem um colega que é gênio na matemática. Ele tem a mesma quantidade de aulas de matemática do que você. E você acha que realmente deveria ter exatamente as mesmas aulas e a mesma quantidade de aulas para você e para aquele gênio da matemática? Não. Mas o que acontece? Todo mundo tem exatamente a mesma quantidade de aulas. A escola precisa colocar todos os 50 alunos exatamente ali na mesma quantidade de aulas para que o professor dê exatamente a mesma aula para todos os alunos, que assim ela vai conseguir ganhar com os 50 alunos colocando só um professor ali na frente. E quando chegar no vestibular, você vai pensar, a escola não deu isso aqui. Ela vai falar, deu.
Você não lembra daquela aula extra às 4 horas da manhã do domingo que foi online, que todo mundo foi convidado e você não foi? A escola deu. Então ela está tirando a responsabilidade dela, colocando em você, e você que faça as suas coisas aí do jeito que você conseguir, porque a escola está se prevenindo ali da culpa de não ter dado um conteúdo. O que é justo também, cada um cuida do seu. Então agora que você já descobriu que a escola não foi feita para você, e que se você seguir exatamente tudo o que eles querem, você vai explodir, então você tem que descobrir o que você tem que fazer, o que você precisa, descobrir as suas necessidades para que você tenha o seu desenvolvimento próprio e não aquele desenvolvimento uniforme que a escola gostaria que todo mundo tivesse. Porque se todo mundo aprendesse exatamente tudo que a escola passa, todo mundo tirava nota máxima no Enem. Todo mundo acertava todas as questões do Enem. Mas não é isso que acontece, você tem que entender o seu, a sua necessidade. Então vamos às dicas práticas. A primeira coisa que você precisa fazer é descobrir quais são as suas necessidades de nota. Que curso que você vai fazer? Quando você for colocar no SISU, esse curso cobra peso 3 em natureza, peso 3 em matemática ou peso 1 em matemática? A gente tem sim que entender que matemática e linguagens têm um peso maior por ter mais questões, mas a gente tem que lembrar também que a nota máxima de linguagens é menor do que a de matemática, então matemática teria um peso maior, mas você tem que ir nos pesos do seu curso. Seu curso ele faz uma média aritmética simples de todas. Nesse caso, a gente teria que ter um foco maior em linguagens e matemática, que tem 45 questões, e em redação, e um foco menor nas outras. Mas aí você vai ter que entender qual é a necessidade do seu curso, e nisso você olha nos dados, os últimos pontos de corte, e ver quanto que você deveria ter ali para estar no corte. Você vai focar nisso aí nos seus próximos simulados. E aqui está o lugar mais importante que você vai colocar nos seus estudos a partir de agora, que são os seus simulados. Quando você tiver a sua nota mínima que você gostaria de ter, você tem que ter ali pelo menos até agosto, você já tem que estar bem na nota mínima, tirando já a nota mínima em todos os simulados, essa nota mínima em cada uma das áreas. Quando você tiver a ideia dessa nota mínima, você vai corrigir lá seu simulado, e aí nessa correção de simulado, você vai ver o que está faltando. Vamos supor que lá na sua nota mínima você tinha colocado que em matemática se tirar 800 tá bom. Só que aí você tirou 600. É claro que você vai focar muito em matemática. Agora, se você já está tirando 830 e a sua nota mínima lá era 800, excelente. Você não vai focar tanto, você tem que continuar fazendo, é claro, para que não perca aquela nota, não perca o ritmo, tem que continuar estudando, mas você vai focar mais em outras partes. Então agora que a gente tem uma ideia do que você precisa, de quais são as suas necessidades, vamos direto aqui ao ponto no que você vai fazer especificamente, diretamente, o que você vai fazer para sair desse ambiente em que a escola te cobra coisa que você não vai conseguir entregar. A primeira coisa, e essa é a mais importante, você vai achar que eu estou zoando, mas a primeira coisa de tudo, dormir bem e beber bastante água. Você tem que conseguir dormir 8 horas por dia. Você tem que dormir nos mesmos horários. Se você acorda 5 horas mesmo da manhã, você tem que conseguir dormir às 9. Ah, mas o professor pediu tal tarefa, tal tarefa. Você sabe que não dá. Tem que entregar? Então faz lá de qualquer jeito e entrega. Você vai priorizar, a prioridade é o seu sono. A prioridade é você conseguir dormir exatamente as 8 horas por dia, pelo menos. Não tem como você recuperar o sono. Você não pode dormir 1 hora por dia e dormir o final de semana inteiro. Isso não funciona, isso aí você pode pesquisar. Sono você não repõe sono, não tem como você repor sono. Então você vai dormir exatamente ali 8 horas por dia, inclusive nos finais de semana. Também não dá aquela doida de dormir 16 horas no final de semana. Aí você acorda, você não consegue recuperar ali o horário de acordar e o horário de dormir. Então, foco no sono, prioridade, bebe bastante água. Acordou, bebe água. Bebe meio litro de água na hora que acordar, porque até a neurotransmissão ali do seu cérebro precisa de água, né? Que é um condutor ali. Então você precisa estar hidratado para conseguir pensar. Não esquece de beber água e tem que dormir direito. Agora vamos para as práticas aqui na questão da escola. Uma coisa interessante de você tentar fazer é,
A partir do momento em que você está dormindo 8 horas por dia, quando estiver na escola, tentar fazer um aproveitamento máximo das aulas. Porque quando o professor de história está contando aquela história que você já viu no primeiro e no segundo ano, então aquela história que você já sabe, você está olhando para ele assim, ele está falando, você vai ficar com sono. Então uma coisa que é muito interessante de você ficar fazendo, eu sei que o professor pede para copiar e depois ele fala, só presta atenção. Tá, beleza. Copiou, na hora que você estiver prestando atenção, pega uma folha em branco de rascunho mesmo, e anota palavras que ele está falando ali. Se ele vai falando e você vai anotando, primeiro, quando você estiver anotando, você está reduzindo o seu sono. E quando você estiver anotando as palavras, você está focando em algumas palavras-chave com uma outra forma que não só escutar. Você já anotou ela uma vez, porque ele colocou no quadro? Já anotou, beleza. Quando você anota aquela palavra-chave de novo, é mais uma forma daquela palavra ficar grudada no seu cérebro quando você estiver fazendo outro exercício, quando você estiver estudando de novo, você vai aumentar a sua capacidade de aprender naquela aula. E não precisa nem olhar para o papel, anota ruim mesmo, anota com a letra feia. Só vai anotando, fica mais ativo, não fica escorado, porque senão você vai dormir, você vai perder, você vai pensar em outras coisas, você muito provavelmente até vai estar sonhando dali uns 15 minutos. Então, uma coisa interessante é, você já está dormindo 8 horas por dia? Então, em toda aula você esteja ativo. O professor lá de funções trigonométricas começou a falar um monte de coisa que você não entende. Você não consegue nem anotar. Olha lá no livro, vai no exercício resolvido, volta e faz um exercício que você sabe. Você não pode perder aquele tempo só porque o professor está falando um monte de coisa que você não sabe. Aí se o professor reclamar, está fazendo um exercício que eu não pedi. Cara, eu não entendi, não estou entendendo. Estou tentando entender uma coisa aqui mais básica para ver se eu consigo chegar no seu nível. Mas eu não consigo entender nada do que você está falando. Não fala com essa gravidade toda, né? Fala com amor na voz. Eu não consigo entender nada do que você está falando. Então eu estou tentando fazer um exercício aqui antes para ver se eu consigo chegar nesse raciocínio. Ele não vai brigar com você de você estar estudando. Talvez brigue, mas se brigar também, não importa. Ah, foi para a diretoria. Por quê? Porque estava estudando. Porque estava fazendo exercício. Porque eu não entendi o que o professor estava falando. Não entendi o que ele estava falando. Tentei fazer um exercício mais simples para ver se eu não perdi aquela hora de aula. Porque senão eu fico lá naquela aula que fica falando um monte de coisas que eu não entendo e eu perco 1 hora do meu dia. Na verdade, eu perco 4. Porque eu chego na escola e tem um monte de gente falando um monte de coisa que eu não sei. Então, pega esse horário que você está perdendo e faz alguma coisa. É alguma coisa que você consegue anotar um monte de informação que ele deu? Beleza, vai anotando, acompanhando a aula. Não tá dando para acompanhar a aula? Não dorme. Não vai descansar. Não dorme na sala porque não vai descansar. Você vai ficar torto, vai acordar com o pescoço doendo, alguém vai riscar a sua cara. Não vai ser bom. Agora, como que você vai determinar o que você vai estudar em casa, o que você vai estudar naquele dia que não tem aula à tarde, no dia que é, sei lá, num sábado? Você tem que ter um dia de descanso, mas que seja o domingo, também não precisa dormir de sábado até domingo inteiro. Então você vai pegar para estudar, não é aquilo que o professor, todos os professores estão pedindo para você fazer. Você vai focar naquilo que você foi mal no simulado. Agora sim, aqui é a parte mais importante das sugestões. Você vai pegar o seu último simulado, você tem que fazer uma boa correção do simulado, prestar atenção nas que você errou e vai focar naquilo que você não está indo muito bem. Lembra daquela nota mínima. A sua nota mínima em matemática é 800. Você já está tirando 830? Você tem que fazer exercício só de manutenção. Você tem que fazer alguns exercícios ali para não perder o ritmo. Continua fazendo ali as questões que você errou no último simulado. Mas vamos supor que você precisa de 800 naquela nota mínima. Você precisa de 800 ali para tirar uma boa nota na matemática. Você está tirando 670. Aí você vai tentar entender onde que você está errando mais. Por exemplo, errou tudo de geometria espacial. Vai estudar geometria espacial, vai fazer exercício mais fácil, vai fazer exercício resolvido do livro, para depois você conseguir entender o exercício do simulado e fazer todos os exercícios que você errou do simulado. Ah, mas o professor pediu para eu fazer todos os exercícios de números complexos. Não vai fazer.
vai fazer aquilo que você errou no simulado que está baixando sua nota. Não vai cair números complexos no Enem, não vai fazer números complexos. Ah, o professor pediu para eu fazer razão e proporção. Todos os exercícios de razão e proporção. É bom? Muito bom. Olha lá no seu simulado. Você já acertou tudo de razões e proporções? Pronto, tá acertando tudo. Vai ficar fazendo todos os exercícios para quê? É muito bom razão e proporção. Faz uns 2 exercícios para manutenção, mas não vai fazer todo o capítulo de razão e proporção, sendo que você já está acertando razão e proporção. Foca no simulado. O simulado é o mapa de onde você tem que estudar. Você tem que estudar aquilo que o simulado está deixando a desejar. Seu simulado tem que estar naquela nota mínima. Minha nota mínima de linguagens tem que ser 690. Aí você vai olhar se está em 690. Ah, eu já estou tirando 740. Vai estudar linguagens? Não, só manutenção. Fazendo ali 2 exercícios por dia, só para manter o seu ritmo, para você manter bem do jeito que você já vem no seu simulado. Agora, uma coisa muito importante para tirar aquela sensação de culpa que a escola coloca em você, eu não faço exatamente tudo que eles pedem. Eles não estão nem aí se você vai conseguir ou não. O que eles querem é passar tudo para jogar a culpa em você. Você agora tem que entender, colocar na sua cabeça que você não vai fazer tudo que eles pedem. Não vai fazer todos os exercícios de todas as matérias, de todo o livro. Não vai. Aí agora que você já sabe onde que você tem que estudar, você tem que estudar lá geometria espacial. Quando você conseguir fazer um dos exercícios que você errou no simulado, aí você vai estudar. Quando você faz o exercício mais simples, tá? Chegou no exercício do simulado, conseguiu entender, resolveu, você vai parar por 15 segundos na sua cabeça. 15 segundos. E comemorar. Você vai falar, caralho, muito bom, consegui fazer esse exercício. Isso é muito foda. Agora, 15 segundos, vai colocar na sua cabeça que você está progredindo. Porque a escola só coloca na sua cabeça que você está atrasado. E você tem que colocar na sua cabeça que você está progredindo. Se você não estiver progredindo mesmo, você não conseguiu fazer, desde o começo do ano você só tira 500 lá na redação, nunca melhorou, aí realmente você não vai comemorar. Mas quando você tirar 550, você comemora. Tirou 600, comemora. Mas comemora na sua cabeça, não é para você sair correndo na rua gritando que tirou os 550 na redação. Comemora na sua cabeça, se sente bem com isso, que isso vai fazer um combustível para você continuar evoluindo. Porque se você deixar só a escola te falar se você está bem ou não, você sempre vai achar que está mal. E isso te atrapalha a progredir. É importante que você veja essa evolução e coloque na sua cabeça, nessa pequena comemoração, 15 segundos na sua cabeça, pensando, caralho, muito bom. Eu consegui fazer esse exercício que eu não consegui fazer no simulado. Agora, no próximo simulado, se cair alguma coisa parecida, eu vou saber exatamente o que fazer, porque eu acabei de ganhar, acabei de chegar nesse desenvolvimento sozinha. Por último, a última sugestão, e é uma sugestão muito boa, que é uma sugestão sobre lazer. Todo mundo fala que não tem tempo para lazer. Ah, não tem tempo para jogar futebol, não tem tempo para jogar um videogame, não tem tempo para sair correndo na rua. Na verdade, você tem, só que você usa esse tempo diluído durante o dia numa distração que provavelmente não é tão boa. Provavelmente você pega o celular ali por 15 minutos umas 5 vezes no dia, fica mexendo, isso aí já dá mais de 1 hora. Então, o que você vai fazer com o seu lazer é colocar na sua agenda, colocar no seu planejamento um determinado tempo para o lazer. Você vai tirar 1 hora, você vai tirar 1h30, você quer tirar 5 horas? Eu acho que não dá, mas você tem que determinar quanto é o tempo de lazer e executar aquele lazer naquele momento, seja o que você queira fazer. O ideal é que não seja o tempo inteiro em telas, né, assistindo série, filme ou no celular, tentando fazer alguma coisa que se movimente também, porque estudar é sempre muito visual, né? Você está lendo muito, fazendo muito exercício, e se você conseguir fazer alguma coisa, por exemplo, jogar um futebol, seria bom para que o seu corpo descansasse a cabeça dessas informações chegando, porque são muitas informações. Se você joga mais informação em cima daquelas informações que você estava estudando, a coisa fica não muito descansável, né? Não é uma forma muito boa de descansar. Mas o mais importante é determinar o horário. Segunda-feira,
entre as 18 e as 19, eu vou ter um horário de lazer. Eu não vou pensar em nada da escola. Eu sei que até as 19 eu não tenho nenhuma obrigação. Nesse momento você não vai sentir nenhuma culpa, nenhum peso de estar fazendo alguma coisa, porque estava no seu planejamento. E eu tenho certeza que esse tempo que você vai colocar, ele é menor do que as pequenas distrações que você vai tendo durante o dia. Por exemplo, entre um exercício e outro, você vai no banheiro, pega o celular, se joga no sofá e fica ali 15, 20 minutos. Quando você junta a quantidade de vezes que você está fazendo essas pequenas distrações, tendo um não descanso, porque isso não é descanso, você pega o celular e fica vendo um monte de informação, acaba não descansando, é só uma distração. Quando você junta todo esse tempo, vai dar mais do que aquela 1 hora e meia que você colocou no seu planejamento, e você vai ter um descanso efetivo se você marcar que você não estará preocupado com a escola. Porque quando você faz isso durante o dia, você fica preocupado, tipo, nossa, eu estou aqui mexendo no celular e deveria estar estudando. E continua mexendo no celular. Aí você não descansa, você fica preocupado, você se sente culpado. Então o que você vai fazer é tirar exatamente ali um horário que você não vai pensar e você vai se divertir, vai ter o lazer, um lazer pleno que vai realmente te descansar. Porque você precisa tomar conta da sua história, você precisa tomar conta do seu desenvolvimento, porque a escola não está querendo que você tenha o melhor desenvolvimento. Ela quer que, na média, 50 alunos completamente diferentes tenham uma média de melhor desempenho. Se você tem facilidade em matemática, provavelmente as aulas elas são mais fracas do que você precisa. Elas são mais simples. Se você tem dificuldade em matemática, as aulas parecem muito mais difíceis do que você precisa. Então, você tem que tomar conta do que você realmente precisa fazer para chegar no seu melhor desempenho. Uma outra coisa, a escola, por exemplo, não trabalha tanto algumas questões do Enem que não são de conteúdo, são de habilidades ou competências. E você não tem uma aula específica para isso. O Enem, ele cobra habilidade e tem modelos de questões do Enem que sua escola não vai te mostrar. E você tem que saber nos simulados, fazendo as questões anteriores do Enem, essas questões, você precisa identificá-las e saber como que resolve. Como naquele vídeo que eu fiz no ano passado sobre uma questão que não é de conteúdo nenhum.